sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do projeto Diálogos Docentes. Hoje eu, professora Lorena, servidora da Rede Estadual de Educação e criadora do canal Professora Lorena e o Lado Bom da História, e a minha companheira de bancada, Rejane Bonomi, professora doutora, servidora da Rede Estadual de Educação, criadora de conteúdo do canal Mundo Educação, estamos recebendo a professora Fernanda Leal. Fernanda é criadora do Método Leal, que é voltado para trabalhar a inteligência emocional, para que estudantes adquiram alta performance em resultados. Agradeço primeiramente a participação da Fernanda e seja muito bem-vinda, Fernanda, ao nosso projeto Diálogos. Bom, neste episódio em especial, trataremos do tema Educação e Enem. O ano de 2020 reservou todo um debate que ultrapassou a esfera pedagógica, devido à pandemia do coronavírus e a segurança em relação à aplicação sanitária do exame. Em um primeiro momento, na situação de isolamento social e quarentena, o então titular da pasta de Educação, Abraham Weintraub, sugeriu que não pretendia adiar o Enem. Essa primeira fala do então titular da pasta é do dia 1º de abril, em entrevista à TV Brasil. Nesse momento, as provas seriam aplicadas no dia 1º e 8 de novembro para os estudantes que optassem pela prova impressa e nos dias 11 e 18 de novembro para aqueles que optassem pela versão digital, uma novidade do ano de 2020. De acordo com o INEP, o Enem Digital será aplicado para cerca de 100 mil alunos nesse ano de 2020. A tendência do MEC é para que esse número cresça no decorrer dos anos. Após muita polêmica, o MEC organizou uma consulta pública para que os estudantes participantes optassem por novas datas que foram decididas para os dias 17 e 24 de janeiro, na versão impressa, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, na versão digital. E em meio a muitas novidades, o INEP também anunciou que a partir do ano de 2021, o Enem contará com a versão seriada, ou seja, uma versão onde, em cada ano do ensino médio, o aluno acumulará pontos e, para o fim do 3º ano, poderá fazer um somatório de seus desempenhos. Essa versão será apenas digital, a versão seriada. E em todas as versões digitais, serão disponibilizados tablets para que as secretarias de educação, e as provas deverão ser realizadas nesses aparelhos fornecidos para as secretarias estaduais de educação. Enfim, falar em novidades e no ano de 2020 é uma redundância, né? Então, o Enem, na verdade, ele está se desdobrando em relação a essa realidade de pandemia do ano de 2020. Passo a fala para a Rejane. Então tá. Vamos lá, então. Primeiro, muito obrigada por, de novo, estar fazendo parte aqui do projeto. Dessa vez, a gente invertendo um pouco os papéis. E é muito legal estar desse lado. Desse lado de não comandar. Lorena, hoje é tudo com você, tá? Vamos lá. Eu acho que é natural que o Enem cresça, né? Quando a gente olha o histórico do Enem enquanto projeto, enquanto instituição de um padrão de qualidade mínimo, né, que foi instituído na educação brasileira a partir da reforma educacional que a gente teve entre 1995 e 2000. Né? O ano em que ele foi implantado, efetivamente, foi em 98. E, gente, eu me lembro de participar da edição de 2000 do Enem. Tá? Então, assim,
Nós fizemos parte desse processo desses primeiros anos. E ver que ele cresce, ver que ele se modifica, contextualizar o momento em que ele é criado também é importante para a gente saber como que a gente chegou até aqui. Por quê? Quando a gente faz um comparativo entre o que era o ensino médio na década de 70, na década de 80, nos anos 2000, na década de 90 e nos anos 2000, a gente vê o motivo dele existir. Por quê? Traçando aí, até onde eu consegui pesquisar e traçar uma linha temporal, o Brasil tinha uma lei no início dos anos 70 de organização do sistema educacional que estabelecia a obrigatoriedade do ensino apenas para os 8 anos sequenciais e que corresponderia hoje ao nosso ensino fundamental antes da incorporação do pré-primário ao atual ensino fundamental, com 9 anos. O ensino médio ele acabou sendo transformado em um curso de segundo ciclo, secundário, obrigatoriamente profissionalizante, mas não necessariamente obrigatório. E na prática, então, surgiram 2 tipos de ensino médio, um que era profissionalizante e um que era voltado para a introdução de conteúdos necessários ao ingresso em universidades, tanto faz aí se públicas ou particulares. E depois dessa implantação desse modelo, houve um aumento do número de matrículas, mas isso não resultou em mudanças significativas na escolarização. Por quê? Continuava-se ter uma baixa qualidade do ensino oferecido naquele momento e altas taxas de repetência obstruíam o fluxo de alunos que deveria ir para o ensino médio. Especialmente, aí é o que toca muito, principalmente o público que a gente trabalha, eu e a Lorena, os alunos oriundos de famílias de baixa renda, porque a maior dificuldade dessas famílias, desses alunos, era concluir o ensino fundamental. E nos anos 80, inclusive, houve uma diminuição do número de matriculados no ensino médio. Esse crescimento de matriculados de concluintes, ele foi retomado a partir da reforma educacional, que ocorreu a partir de 95, especialmente após a promulgação da LDB, 93/94/96. Por quê? Nela, o ensino médio ele foi transformado em uma parte constituinte da educação básica. Isso é um ponto importante, porque ele foi tornado obrigatório. E passou a se trabalhar com um conceito mais abrangente de ensino médio, que fosse capaz de garantir e fornecer a continuidade do aprendizado proporcionado pelo ensino fundamental de uma forma mais qualitativa e manter o ensino técnico oferecido, junto ou após a conclusão da modalidade clássica, né, ou propedêutica, que a gente conhece, e que essa sim foi tornada obrigatória. E aí é que está. Se incorporou o ensino profissionalizante, mas não obrigou. Ele pode ser frequentado durante o ensino médio, mas ele deixou de concorrer com essa etapa do ensino básico. E isso é muito importante, porque se começa a pensar de uma forma mais abrangente nesse aluno que está sendo atingido principalmente pelo ensino público. Então, em 99, 4 eixos principais passaram a nortear essa reforma do ensino médio. Tem a expansão do sistema visando a universalização progressiva, uma redefinição do papel do ensino médio do processo educacional, melhoria das condições de oferta e melhoria da qualidade de ensino. Então, dessas, principalmente a melhoria da qualidade da educação básica e a oferta diversificada da educação pós-básica, passou a nortear as políticas do governo. E, sendo a etapa final da educação básica, o ensino médio ele deveria ser capaz de inserir esses jovens no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, possibilitar a continuidade dos estudos em nível superior. E é a partir daí que a gente vai ter a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, da Base Nacional Curricular, da reorientação para se trabalhar objetivando
desenvolvimento de habilidades e competências e de ensinar a aprender, extrapolando o que se convencionou nomear educação bancária, no Enem. No princípio, o Enem, ele buscava analisar o perfil, ainda busca, né, se a gente for olhar, o perfil de saída desses estudantes do ensino médio. E aí permite ver com mais clareza as fragilidades do processo educativo e utilizar os dados fornecidos pelo público-alvo, o próprio estudante, né, como uma verificação da assertividade ou não dessas políticas públicas elaboradas. Contudo, ao longo do tempo, a gente viu e viveu isso, né? O Enem se transformou em muito mais. Em 22 anos, ele ampliou o acesso ao ensino superior público e privado, inicialmente com o estabelecimento de parcerias para a unificação das notas obtidas no cálculo das médias dos candidatos dos antigos vestibulares, a utilizar a nota no programa Universidade para Todos, para a concessão de bolsas aos estudantes, sejam elas integrais ou parciais, ao ser incorporado, inclusive, como pré-requisito ao FIES, e ao ser adotado paulatinamente pelas universidades federais como a forma de ingresso, uma das formas de ingresso, talvez a principal, substituindo aí os antigos vestibulares. Ele assegurou, por esse tempo, a entrada de cada vez mais estudantes no ensino superior, dando uma atenção especial aos estudantes de baixa renda, e passaram a ocupar vagas, inclusive, em cursos concorridos e normalmente preenchidos por jovens que eram oriundos de famílias de classe média alta, de uma elite econômica do país. E nesse processo, eles também tiveram auxílio de políticas afirmativas de reparação histórica, como a instituição das cotas, e por programas de concessão de bolsas diversos, capazes de manter esses estudantes na universidade até a conclusão dos cursos escolhidos. E são pontos, é tudo muito importante, porém, quando eu olho para essa trajetória, o estabelecimento de um padrão de referência para o término da educação básica, já desde o início, e a facilitação do acesso às universidades públicas através do uso da nota do Enem, pelo SISU, via SISU, é extremamente importante. Um terceiro ponto que talvez a gente perca muito e faça total sentido agora que a gente está dentro de sala de aula, porque a partir do estabelecimento do Enem como benchmark, ele passou a reformatar de cima para baixo, entre nós professores, toda a nossa prática docente. E se brincar, não só para os professores do ensino médio, mas também para os professores de segunda fase do fundamental. Ou seja, ao longo dos anos, esses professores já reformularam suas práticas para passar os conhecimentos acadêmicos necessários dentro da dinâmica de desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a formação educacional. Eu, pelo menos, vejo que existem alguns problemas, e aí, em termos do que eu andei pesquisando ultimamente, e um pouco do que a gente tem vivenciado dentro de sala de aula, né? Por quê? O SISU, principalmente após o SISU, o Enem induziu a formação de um ranqueamento dos estudantes e das escolas. E, de certo modo, eu vejo que mercantiliza um pouco esse processo. E eu utilizo o termo mercantilização para determinar as trocas que ocorrem a fim de se atingir o objetivo, que é a vaga universitária pública. Se o importante é decorar o conteúdo, competência ou habilidade, tanto faz. Se isso faz parte da vida do estudante ou não, o importante agora é colocá-lo dentro da universidade e granjear o maior status local, regional ou nacional, de colégio ou escola, capaz de colocar maior número de pessoas dentro de universidades públicas, preferencialmente em cursos já marcadamente concorridos, como medicina, engenharias e direito. E aí tanto faz se a educação fornecida é crítica ou não, desde que se atinja o alvo pretendido, que é o maior número de alunos nas universidades e o maior número de matrículas nessas escolas. E, nesse sentido, parte do aprendizado
proporcionado nessa fase da educação básica trata competências e habilidades puramente como moeda de troca, de uma posição maior nesse ranking formal, mas sem problematizar de fato porque é preciso ter essa habilidade ou essa competência. E aí, não sei se vocês se lembram disso, né? Mas sabe aquela coisa que a gente levantava a mãozinha na sala de aula? Para que a gente tem que saber isso? Porque cai no vestibular? Então, eu acho que houve uma troca aí, né? Agora, porque cai no Enem. E isso não é legal. É visível que, em certa medida, tem uma continuidade dessa educação bancária enciclopédica que se tenta combater desde essa reforma, desde quando o Enem foi instituído. Parte desse perfil acrítico bancário também acaba sendo reproduzido em questões do próprio Enem, particularmente em questões que envolvem a aplicação de fórmulas para resolução, numa reprodução do que se convenciona chamar de paradigma do exercício, que é aquela coisa onde tem um especialista que propõe um exercício X, mas que ele está completamente fora do contexto educacional para ver qual é a relação que tem com o ambiente, né? E o ambiente com o universo do estudante. E que apresenta aí uma coisa de, não, para você saber você tem que seguir um modelo, mas sem necessariamente fazer as conexões. O porquê eu tenho que fazer esse exercício em que ele se aplica à minha realidade. Agora, quando, por um outro prisma, quando a gente observa o surgimento desse ranqueamento e da mercantilização feita em cima do Enem, do que ele se tornou, a gente também percebe o surgimento de uma cultura da performatividade, no qual a educação passa a ser pensada como uma forma de produção e serviço, e o Estado regula isso. Mas, ao mesmo tempo que ele regula, ele diminui o financiamento. E aí, vamos dar uma olhada na batalha deste ano, que foi para a renovação e ampliação do investimento federal no Fundeb e o recuo do governo em destinar para 2021 mais verba para a defesa que para a educação, mediante as críticas que foram realizadas ao plano inicial, e no qual o processo de ensino-aprendizagem é reduzido e subordinado a uma superfície na qual se adota regras e suportes materiais regulados e padronizados para que seja possível mensurá-lo, verificar se a meta foi alcançada. E a performatividade, aqui eu vou definir como uma tecnologia, uma cultura, um modo de regulação que emprega julgamentos, comparações e termina-se revelando um meio de controle e muitas vezes de desgaste e de mudança, né? Então, acaba se formando aí um novo discurso de poder, né? Principalmente dentro da nossa sociedade, onde responsabilização, competição, a partir de qual todos têm um processo de legitimação de novas sociedades, para se pautar, e a educação adquire um maior destaque, já que é por intermédio dela que se busca, de um modo mais efetivo, transmitir essa cultura para a constituição de sujeitos cada vez mais produtivos, mais eficientes, mais polivalentes, mais proativos, assertivos, disponíveis à compreensão do que quer que seja. Bom, isso significa... Pode falar. Não, eu achei assim, bem pertinente quando você fala da relação das habilidades e competência e das políticas públicas, né? Que o Enem, ele tem que andar de mãos dadas com políticas públicas, como, por exemplo, a que você falou de ações afirmativas, para que ele seja efetivamente um instrumento de universalização, não só do conhecimento, do ensino, mas das próprias vagas nas universidades públicas, né? Achei bem interessante esse ponto aí que você falou, em relação ao Enem e as políticas afirmativas. Eu penso que seja esse o caminho. Essa é a questão, principalmente quando eu penso... Primeiro, não significa que o processo avaliativo do Enem é ruim, não é isso. Significa que a gente precisa pensar, entende? Como não transformar isso.
Quando eu olho para essa cultura da performatividade, eu fico pensando, Fernanda, nos alunos que você atende. Por quê? Existe essa exigência para o nosso público, porque a gente está mais acostumado a lidar, eu e a Lorena? Existe. A gente tem que ter uma performance e esse menino tem que atingir um patamar. Mas essa pressão que existe também no alunado das escolas particulares de ensino médio é enorme. Eu acho que justamente por isso, aí eu acho que você vai saber dizer melhor, de que eles precisam produzir, e não só produzir, mas ter um rendimento absurdamente alto, que eu não sei até que ponto impacta a autoestima deles. Quando a gente fala de novo Enem, esse ano é um ano. Eu estou sempre buscando uma palavra para definir esse ano, é difícil achar, né? Hoje eu estava chamando esse 2020 de escalafobético. Talvez seja um caminho. Porque, né, diferente, novo normal para mim não dá. Quando alguém fala, novo não. Para mim de normal não tem nada, então chamar isso de novo normal para mim é um insulto. Vamos chamar de escalafobético, se alguém achar uma palavra melhor, me bote aqui no meu vocabulário. Eu enxergo que aconteceu muita coisa, né? Primeiro, ok, precisamos adiar o Enem. Toda uma discussão sobre adiar, não adiar, os alunos votaram, escolheram maio. Foram ouvidos? Não foram, mas também não teriam sido. Eu particularmente achei péssima a estratégia de ouvir os alunos, já que a opinião deles não ia ser levada em conta. Eu entendi que foi muito mais uma questão de vamos mostrar que estamos fazendo algo. Então, se a gente põe uma votação no meio do caminho, sente que a gente está trabalhando. E, a meu ver, foi uma péssima administração de crise. Falando da perspectiva de tensão dos alunos, né? E eu tenho projetos em escolas particulares, hoje é o alunado que eu mais atendo, mas eu faço, em média, 2 a 3 palestras em escolas públicas por mês. Então, eu tenho um grupo muito grande de alunos que consomem meus conteúdos gratuitos e que eu estou em contato também pelo método Leal. Para mim, a gestão foi péssima. Falando de gestão de crise do Enem. É uma galera muito ansiosa, naturalmente. Os jovens têm uma ansiedade maior. O Brasil hoje está no ranking entre os estudantes, em segundo lugar, entre os estudantes mais ansiosos do mundo. Pensa que coisa desesperadora. Então, a gente já tem essa perspectiva instaurada. É nossa. E aí, as coisas foram soltadas ao longo do ano de uma maneira pouco preocupada com o estudante. Do tipo, estamos pensando em fazer o Enem um dia só. Isso não é notícia que o governo deva soltar, você concorda comigo? Aí o aluno vê essa notícia e entra em pânico. Não é uma decisão. O governo não disse, o Enem será em um dia. Saiu a seguinte nota, INEP considera fortemente fazer o Enem em um dia. Gente, isso é desastroso. Como é que um adolescente de 17 anos lida com essa informação? Pânico. Toda vez que sai uma nota dessa, meu celular pipoca. E agora, Fê, calma, isso não é notícia, isso não é decisão, né? Isso é nota. Eles estão sondando vocês. Acho péssimo, acho péssimo. Acho que não houve um cuidado, que, a meu ver, o que mais importa são os alunos. E não existe essa gestão preocupada com os alunos. Pensa assim em outras coisas e não no alunado. Esse ano, né, 2020, a gente vai ter o primeiro Enem digital. A meu ver, era um ano para não ter Enem digital. Vamos combinar que esse não era um ano de inventar moda? Era só rever. Gente, quer saber de uma coisa? Não vamos fazer o digital esse ano, não vai ser uma boa ideia, porque a gente está em crise. Botaram o Enem digital depois do Enem impresso. Olha o que vai acontecer. Botaram o Enem digital e não deixaram os treineiros fazer Enem digital. Para mim, outra péssima decisão. Enem digital é para treineiro, porque ano que vem vai ter SAEB, que não vai ser nem em computador, vai ser em tablet. Esse aluno que vai fazer SAEB tem que treinar o digital. Um aluno que nunca fez simulado digital tem que fazer o Enem digital para valer vaga? A meu ver, não. Perderam a oportunidade de testar o digital com o treineiro, e se você não tivesse concluído o ensino médio agora, nesse ano de 2020, você não poderia se inscrever para o Enem digital. Eu, por exemplo, fiz a inscrição do Enem digital para ver como é que é essa prova, se eu vou ensinar aos meus alunos, se eu estou mentorando, eu entendo que é importante viver essa realidade, né? Uhum. Eu concordo quando a gente vai falar de mudanças do Enem, que ainda existe uma perspectiva que você chama de educação bancária, né? Daquele foco na nota, na performance e tudo mais. Eu considero muito difícil desvincular completamente o estudo de uma perspectiva prática. Eu venho de uma visão dos meus tempos de historiadora, muito mais alinhada à teoria do Riesen e da Alemanha, de que a história tem que ser prática sim.
Há quem não goste. No meio acadêmico, isso ou você ama ou você odeia, né? No caso, eu não tive muito espaço para reverberar isso no FG, porque a galera estava mais do lado do odeio do que do ame. Eu vejo a história assim. Se ela não tivesse sentido, tem gente que vai achar mais utilitarista, né? Mas eu enxergo assim. Se a história não me apoiar a desenvolver consciência histórica, ela está servindo para quê? E eu enxergo ele da mesma forma. Se eu for comparar um vestibular da UFG com a prova do Enem, a meu ver, a prova do Enem faz um trabalho muito mais bem feito do que uma prova antiga de vestibular da Universidade Federal de Goiás ou de qualquer vestibular hoje do país. Porque uma prova da UFG, ninguém queria nem saber o que estava sendo colocado no ensino médio. Um professor que é dono de uma cadeira cria uma questão baseada no que ele estuda. Tanto que no vestibular que eu fiz do UFG caíram 3 questões de arte. Eu não tinha aula de arte. Não existe uma comunicação entre a faculdade e o ensino médio. O Enem tem uma diretriz muito mais precisa. E é previsível os conteúdos que vão cair no Enem, porque se o conteúdo não tiver aplicabilidade, ele não cai no Enem. Você não consegue pegar um professor e falar assim, professor, elabora uma questão tipo Enem. Tem como? Você consegue? Eu não consigo. Sentar e falar assim, não, vou elaborar uma questão tipo Enem. É dificílimo, porque tem que ter uma habilidade vinculada a uma competência, tem que ter um problema que você apresente uma solução. Então, assim, eu enxergo que o Enem traz uma possibilidade para o aluno de tirar dele a possibilidade de pensar. Se eu pegar um vestibular conteudista, talvez eu não consiga enxergar a mesma ponte, sabe? Temos muito que melhorar, mas se eu comparo vestibular solto, onde cada aluno vai fazer um vestibular em uma faculdade, cada faculdade cobra uma temática, não preocupada com o ensino médio, mas dando espaço para o professor que é dono da cadeira elaborar uma questão, eu vou dizer que eu sou fã do Enem. Porque ele centraliza e ele vai dizer, olha, não vai cair nunca no Enem uma questão de física de dilatação de ferro. Numa barra de ferro dilatada, não cai. No Enem vai cair. Você chutou a bola e a bola bateu na sua perna e aí a perna inchou. Quer dizer, já é claramente uma aplicação direta do conteúdo. Tem dado trabalho para o professor que estava acostumado a ensinar física pela física, por exemplo. Porque no Enem não vai cair física por física, vai cair física vinculada com biologia, que ainda nem chega a ser transdisciplinar, nem chega a ser uma questão tão interdisciplinar assim. É muito mais de aplicabilidade, sabe? Eu enxergo as questões do Enem como cada questão apresenta um problema para o aluno e a questão pede que o aluno apresente uma solução. Se o professor não está entendendo isso, ele pode falar para o aluno que o Enem tem peguinha. O Enem não tem peguinha. Mas o Enem não tem uma alternativa certa e as outras erradas, como um vestibular conteudista. Ele tem uma alternativa que está de acordo com o que foi apresentado na pergunta, e ele tem outras que não estão de acordo com o que foi apresentado na pergunta. E ele pode ter todas as alternativas certas. A meu ver, isso faz o aluno pensar. Fala, beleza, isso aqui essa frase está certa, mas não foi o que perguntou no comando. Então, se eu pegar o que se espera de alguém que consiga ler, interpretar, habilidade, competência, eu enxergo como uma prova que pode fazer o professor do ensino médio trabalhar um ensino menos utilitarista do que era antes, sabe? Falando em processo, eu enxergo nessa vibe. Sobre isso da alta performance, né, de se cobrar que o aluno tem uma produtividade e tal, penso que é desumano cobrar de um adolescente que está lidando com hormônios, lidando com cansaço, lidando com sono excessivo. Um jovem precisaria dormir em média 9 horas por dia. É incompatível com a realidade que se cobra deles, né? De produtividade e tudo mais. Agora, tá vindo aí o novo ensino médio, né? E cara, o novo ensino médio, ele dá uma liberdade para o aluno, se ele quiser, ele pode fazer ensino médio em 4 escolas diferentes ao mesmo tempo. Esse é o nível. A escola nem precisa oferecer todos os créditos, deixa de ser anual, passa a ser semestral. A proposta de ensino médio do novo ensino médio é muito mais parecida com a universidade do que com o ensino médio hoje. E esse ano foi um ano tão escalafobético que ninguém está tendo respiro para estudar a nova BNCC e o novo ensino médio, porque a gente está apagando incêndio de um ano que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Esse é o prejuízo maior, porque ano que vem já tem SAEB, se é que vai rolar, acho que isso ainda está meio solto, e a partir de 2023 o novo ensino médio passa a ser obrigatório. É amanhã? Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que, né, aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque essas provas, elas são muito
norteadas pelas políticas públicas governamentais, né? Então, a gente, assim, está passando por uma mudança até mesmo de norteamento da questão do ensino, como você disse, mas com essa mudança de parâmetros dentro dessa nova perspectiva do governo, eu acho que a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Eu penso que o movimento ideal seria um movimento de antecipação. O que eu estou vendo hoje no mercado, falando das escolas particulares, é vamos esperar para ver. Não acho que boa parte dos gestores não estão acreditando que esse negócio realmente vai emplacar. Porque ele vira a escola de cabeça para baixo. Ele dá a liberdade para o aluno escolher a trilha que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, eu posso escolher as matérias que eu vou fazer. O aluno tem 6 semestres para concluir o ensino médio. Mas a maneira que ele vai fazer isso é completamente livre. E isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Sim, muda tudo. Nós vamos encerrar esse bloco agora, né? Vamos dar um tempinho e a gente vai passar para um novo conteúdo, um novo bloco, certo? Voltamos para o segundo bloco do nosso Diálogos Docente com o tema Educação e Enem. Tá, Fernanda, tem algumas coisas que você falou que me fizeram pensar em muita coisa, aí já me deu algumas anotações aqui em cima do meu caderninho. Assim, o ponto da gestão equivocada do governo é uma coisa que eu e a Lorena, a gente tem conversado bastante nos outros episódios do Diálogos também, né, sobre essa questão. E a gente não vai ter uma resposta para isso, a gente não vai ter uma resposta a isso, mas a questão que me faz... Momento em que o celular fica maluco, desculpa. A questão aqui em que eu me pego pensando, como que está correndo o ano escolar do público do particular, do ensino particular? Por quê? Não houve, assim, olhando pelo nosso lado, ok, o Estado virou todo um sistema presencial e um sistema online, tipo, do dia para a noite, de milhares de alunos. E uma das lutas que a gente tem é a evasão, entende? Porque antes já era um dado que a gente se preocupava por N motivos. Hoje, mais ainda mais porque tem-se uma grande desigualdade digital, super. E o ensino remoto tem horas que não dá para se aprender no online, não estou dizendo que não dá, mas se não tem um acesso à internet decente, se desmotiva ainda mais essa questão. Como que está sendo esse preparatório para os meninos, principalmente para os terceiros anos? Eu entendo o seguinte, o remoto, né, o ensino remoto emergencial, porque não é EAD, né, esse ensino do desespero, que acho que é o nome melhor, ele amplifica as desigualdades. Eu acho que esse é um ponto que todo mundo concorda, né? Quando você coloca adolescentes ou crianças dentro de um ambiente, seja ele particular ou público, você minimiza as diferenças. É para isso que serve o uniforme, é para isso que serve a sala de aula. Você tira o aluno da realidade da casa e traz ele para um ambiente neutro, onde ele tenha mais condições, inclusive, de ser quem ele é, se tratando de adolescente, do que em casa. Uhum. Porque a adolescência justamente é esse momento ali que eu vou descobrir que eu não sou igual ao meu pai e minha mãe, eu sou diferente, e que diferente é esse. Então, é aquela fase ali do 7º ano que eles começam a perceber que eles não são igual aos pais. O que hoje eu acho que é mais dramático, falando da necessidade dos alunos, falando da realidade, vou pegar o que eu tenho experiência maior, que é da escola particular. Eles têm internet, ok? Nós estamos falando de classe média, nós estamos falando de classe alta. Eles têm internet, eles têm computador, eles têm celular, eles têm essa estrutura. Não dá para comparar uma realidade desse aluno com uma realidade de um aluno que ia para a escola para comer. Uhum. E eu enxergo fazer essa comparação desumana. Porque não foi mérito, mas também não foi escolha, concorda? Não é mérito, também não é escolha desse adolescente que tem a grana ou que não tem. Não. Então, fazer essa comparação, eu acho injusta. Porque você fica assim, mas
você, filhinho de papai, que tem toda a condição financeira, você tá numa boa. Por que ele tá numa boa? Entende isso que eu acho que é complicado? Não dá para comparar uma pessoa que não tem condição financeira para comer, lógico. Não dá nem para pôr na régua, gente. É um absurdo gigantesco. Se tirar o foco da comparação, né, binária, ou é um ou é outro, se tá ruim aqui, aqui tá bom, e a gente tirar o foco. Ok, vamos botar a lente aqui na realidade da galera de escola particular. O que eu enxergo? Que o fato de ter estrutura financeira não resolve o problema. As famílias, elas têm realidades completamente diferentes. Então, assim, a gente sabe que o índice de violência contra a mulher aumentou consideravelmente. Isso é uma especificidade, uma exclusividade de pessoas de baixa renda? Não é, nunca foi, nem nunca será. Violência doméstica em geral, né? Justamente. Todas as... Justamente. Então, o que está acontecendo? Quando eu converso com os meus alunos, eles estão com medo. Medo de quê? Medo da família quebrar, medo da avó morrer, medo dos pais que estão... Assim, os medos, eles existem, eles estão ali. Eles sentem um peso nas costas de não se permitirem serem ingratos. E eu faço esse caminho de puxar para o outro lado. Porque o que eles escutam mas vocês têm tudo. Vocês não podem reclamar. Vocês têm tudo. Vocês têm dinheiro. Vocês estão reclamando de quê? Vocês estão reclamando de barriga cheia. Acho que é pedir muito para um moleque de 15 anos lidar com o medo da mãe falecer, do pai quebrar, da avó morrer, lidar com adultos que estão extremamente estressados dentro de casa, lidar com o fato de que eles não encontram mais os amigos, que adolescente, a comunicação que ele tem na escola é diferente em casa. Na escola ele xinga, ele fala outras coisas, ele dança, ele se movimenta diferente. O adolescente normalmente não tem espaço para ser ele em casa. Isso é generalizado. Eles falam para mim que eles sentem dificuldade porque é como se a casa não tivesse espaço para respirar. Né? Porque na escola eu acho os meus iguais e eu posso ser mais eu. Então, num ambiente familiar, onde os adultos se sentem bem de estar em casa e os adolescentes se sentem bem de estar em casa, as coisas fluem. Mas num ambiente de casa, isso independente da questão financeira, onde o adolescente se sente mal por estar ali, estudar é o menor dos problemas. Porque ele tem outros problemas muito maiores naquela situação. Então, ambiente de discussão, de briga, de tensão, de medo. Eu enxergo que sem a neutralidade do espaço físico da escola, aquela história de que a gente está vivendo a mesma tempestade e em barcos diferentes, ela fica maior, sabe? Os barcos são muito diferentes. Então, pegando um aluno de cursinho, por exemplo, que não é realidade escolar, eu tenho alunos que estão preferindo, entre aspas, o seu desempenho acadêmico no online, se comparado com o do presencial, porque vai no ritmo dele. Mas esse é um aluno fora da curva que tem disciplina, autoconsciência, que consegue estudar e que está feliz em casa. Então, provavelmente, esse é um aluno que a mãe bate na porta e pergunta: meu filho, você tá bem? Quer um bolinho? É uma realidade, concorda? É uma realidade completamente diferente de uma família que está vivendo o caos em função da pandemia. O que eu sinto é que as diferenças agora ficaram muito maiores. E o olhar que eu exercito sempre para os meus alunos é um olhar de empatia. Quando você pergunta para eles ligando, assim, eu mentorei vários gestores de escola particular do Brasil inteiro. E uma das orientações que eu fiz foi: monte uma equipe para ligar, de um por um. Porque o contato com os alunos hoje, tem aluno que não está acessando o remoto, você não sabe o que está acontecendo com esse menino. E várias escolas fizeram isso, em Goiânia, escolas que aplicam o método Léo, Manaus, Curitiba, Juazeiro. O que eles perceberam? Humanizou, sabe? Sai daquele lugar de, ai, meu aluno não sei o que, não quer nada com nada. Falei, monta uma equipe e pede para ligar. O que eles ouviram? Nossa, eu tô com medo. Isso que eu falei, medo de quebrar, ninguém conversa direito em casa. Eu queria tanto viver o primeiro ano do ensino médio, a gente já tinha planejado jogos, eu tinha feito tantos planos para esse ano e não aconteceu. É um luto de vida. Imagina um aluno de 9º ano que fez todo um planejamento do que ia ser a vida dele de primeiro ano do ensino médio e isso não aconteceu. Um aluno de 3º ano que planeja todas as festas, os eventos, né? E não aconteceu. Então, eles estão lidando com o luto, e é um luto silencioso, porque um aluno de classe média que tem condição financeira, o que eu tenho enxergado é que ele não tem direito de reclamar. Se ele tem toda a estrutura, ele não pode reclamar. Acho que a minha pergunta mais é no sentido, porque os medos existem, e óbvio, e criam-se monstros na cabeça de todo mundo, independente da classe social, de onde esteja posicionado na sociedade. O meu ponto é o seguinte: a falta de, ok,
pandemia veio, o vírus veio e aconteceu todo esse peteco, mas não houve um alinhamento governamental, né? Cadê o MEC traçando um plano claro e conciso para todas as unidades? Ok, nós temos, cada unidade da federação tem a sua constituição, tem a sua própria secretaria, mas elas trabalham coordenadas. E, pelo menos os estudos que eu vi, entende, cada secretaria resolveu o problema do jeito que tinha como resolver, de acordo com a sua realidade, mas não houve uma coordenação em cima disso, como também não houve em relação ao Enem. Isso é fato. Acho que cada escola fez individual, Rejane. Foi. Sabe? Individual. Então, por exemplo, eu tenho escolas que optaram por só entregar 3 aulas por dia, para que os alunos tivessem menos tempo na frente das telas e tivessem mais tempo com atividades. Eu tenho outras escolas que pegaram aulas ao vivo que acontecem das 7 à 1 da tarde. Então, cada escola criou uma estratégia diferente e elas não são fixas. Falando da experiência que eu tenho de mentorar a escola, teve escola que já mudou de plano 4 vezes, desde que começou o ensino remoto. Testou a aula gravada, não funcionou, o engajamento caiu, então vamos mudar. Então vamos fazer aula ao vivo. Testou aula ao vivo. Os alunos estão reclamando que está muito tempo na frente da tela, então vamos trocar. O que eu enxergo é que a gestão, a coordenação de quem está fazendo um bom trabalho, que a meu ver, que é escutar o aluno, porque o foco é o aluno, tá fazendo esse movimento, sabe? A cada um mês ou a cada 15 dias tem uma decisão nova de algo novo, porque é tentativa, acerto e erro, porque você não tem normativa, você não tem sugestão, não teve tempo, né, para pensar essa estrutura. Então, muitas escolas particulares compraram uma plataforma, a plataforma não deu certo, e trocaram de plataforma, e isso está acontecendo enquanto o jogo roda. Esse é um desafio enorme. Enquanto a gente troca o pneu com o carro andando. É isso. Então, tem escola aplicando prova, e aí o aluno cola, aí o pai reclama, aí faz reunião com a família, aí tenta outro tipo de prova, cola com o Google Forms, tira, faz prova, obriga a ligar a câmera, não pode obrigar, obriga a usar uniforme, não pode obrigar. Então, assim, é um movimento de tentativa desafiador, porque tem hora que o aluno se sente acolhido, tem hora que ele se sente julgado, né? E não é fácil. Eu vi motim em tudo quanto é escola que você possa imaginar. De alunos dizendo, esse ano não vale para mim. E se a gente quiser reprovar? É esse o ponto. O meu receio com essa falta de alinhamento, ou de tentativa de alinhamento, né, que não houve nem isso, qual vai ser? Eu não sei se é um pouco dark, sabe? Dark, de você abrir uma brecha no tempo e a gente voltar exatamente para a evasão escolar do ensino médio dos anos 80. Era gigantesca. Sabe? E pelo que você está me reportando, parece que essa tentativa, parece que essa possibilidade ela é mais real do que a gente imagina. Sim. Por outro lado, isso obriga a escola a pensar a escola, né? Se você pensar que um coordenador ou uma equipe gestora que tinha que ter tempo para pensar currículo e pensar a escola, só tem tempo de apagar fogo, toda a estrutura de escola, seja ela particular ou pública, a escola normalmente não é um ser pensante. Pensante. Não se paga um profissional, seja no público ou no particular, para estudar. Tem coisa mais absurda que isso? Não existe normalmente nas escolas um profissional que é pago para estudar. Todo mundo é pago para executar. E escola é um lugar na minha cabeça de pensar. Problema do novo ensino médio. Qual escola tem hoje uma comissão de professores que está sendo pago não para dar aulas, mas para estudar o novo ensino médio? Desconheço. E, a meu ver, isso tinha que ser básico, tanto no particular quanto no público. Porque se você tem um profissional que é pago para estudar, para analisar dado, para conversar com o aluno, dá para fazer um movimento mais próximo. Se você só paga a equipe de coordenação para resolver pepino, não dá tempo. Não dá tempo de escutar, não dá tempo de pensar, não dá tempo de tomar boas decisões. O que eu tenho visto é que isso está meio que escancarando essa necessidade, sabe? Precisamos ter dentro das escolas seres que tenham tempo
para estudo, seja ele o professor, seja ele o coordenador, porque está exigindo muito mais. Um coordenador hoje, a Regiane sabe falar disso melhor do que eu, está trabalhando muito mais do que antes, e a gente achava que isso não era possível. Não é louco pensar isso? Hoje se trabalha muito mais. Se trabalha muito mais. Eu tenho visto um movimento de pensar a escola, sabe? De caramba, não tá funcionando. Não tá dando certo. Também não temos o norte de como vai ser. Mas estão Mas a tentando. gente tem que partir de Por aí. algum lugar. Sim. A gente tem que partir de algum lugar. E não tem. Sim. Não tem. E às vezes esse movimento ele é muito solitário. Uhum. Entende? Porque até mesmo dentro da escola, até mesmo dentro de uma equipe de coordenação, são pensamentos muito diferentes, né? E aí eu retomo até uma fala, uma fala que não é minha, mas uma fala que foi trazida até pela Lorena no último diálogo que a gente fez, e que na verdade é do Barroso. É o lugar do dissenso. Não é o lugar do consenso, é o lugar do dissenso. Mas muitas vezes nem esse dissenso ocorre, ou esse dissenso ocorre, mas de uma maneira em que não borbulha a ponto de se realmente falar, olha, precisamos de mudanças, como vai ser? E então, aí você que lida com tantas instituições, aí vê em diferentes lugares, né? Como que a instituição procura pensar a sua escola? Ela procura pensar a escola para o aluno, por seus alunos, ou apenas para se resguardar enquanto instituição? Porque isso também é um problema muito complicado. Há algum tempo atrás, né, a Lorena, que está aqui, estamos no estado já há muito tempo, sempre tem processos novos, sempre tem políticas novas, sempre tem encaminhamentos novos e modelos de ensino que são trazidos. Olha, isso aqui é legal, como que eles fazem, a gente vai implantar de cima para baixo. Só que assim, não se olha a realidade, não se olha o passo a passo, o chão da escola, de onde a gente está. Tem projetos que são super bacanas, que começam, mas não vão, porque aí a gente esbarra na troca de governo. Eu Aí acredito. muda o norte, né? E aí muda o norte, aí não se tem continuidade, e foi muito frustrante até, de certo modo, Fernando, encontrar isso, esse resultado em uma das minhas pesquisas, em um depoimento desse. Que, assim, começar as coisas, no caso, esse depoimento foi relativo ao ensino público em Goiás, ao ensino estadual, mas se a gente for olhar mais a miúde, eu creio que pode se aplicar também ao ensino do país inteiro. A cada 4 anos a gente reinventa a roda. Sim. E não se tem um processo de política pública contínuo para que realmente aconteça, sabe? E aí é que, para que realmente aconteça, para que a gente realmente atinja patamares mais... Nossa, até me falta a palavra, mas assim, patamares melhores do que a gente está, né? Em termos de ensino, comparação com outros países ou com outras formas de ensino. O que dá esperança, falando de futuro, é essa mudança do novo ensino médio que vai obrigar a gente a estudar, a pensar e a criar. Porque a liberdade que se dá na nova BNCC e no novo ensino médio obriga a escola a se repensar. A escola vai ter que ter cara. A escola vai ter que ter um objetivo, a escola vai ter que ter uma visão, e isso vale para o público, para o privado. Então, acho que vai fazer a equipe, gestora, direção, professores, pensar que escola é a que a gente quer, porque dá um nível de liberdade que a gente sai do piloto automático, sabe? Se não é mais obrigatório ter essa carga horária, você pode escolher quais vão ser as unidades curriculares, se você pode escolher qual vai ser o itinerário formativo, que é formato núcleo livre. Essa escola vai ter que se reinventar num grau assim profundo. O que eu espero é que as pessoas tenham oportunidade para fazer isso, sabe?
que os professores e que os coordenadores tenham esse respiro, ou esse momento, esse espaço para sair do piloto automático, porque ela vem com esse olhar de o que é importante para a geração Z hoje e como é que a gente pode fazer. E aí entra muito na preocupação que é sua, que você traz da realidade da década de 80, né? Como é que a gente pode transformar o ensino médio num momento da vida do adolescente que ele quer estar? Porque esse é o foco. Tem que fazer sentido para ele, senão ele não vai querer fazer, né? E acho que a nova BNCC abre isso. Eu sou da vibe otimista. Eu prefiro pensar, talvez isso me ajude a manter o ritmo e acordar feliz todo dia para dizer, cara, tem um norte ali. Então, eu tô trilhando o método Leal dentro dessa nova abertura das trilhas, sabe? E acreditando que, pelo menos do trabalho que eu vou fazer, ele vai nessa linha. Muito naquela coisa de o pontinho que eu entrego e, né, a energia que eu entrego para talvez ver esse futuro de um maior engajamento dos adolescentes, porque tudo que a gente faz é por eles, né? Tem que fazer mais sentido para eles, que a gente consiga entregar algo que de fato os transforme, né? Eu vou nessa linha. É otimismo e torcer para que os governos respeitem essas novas diretrizes, né? Isso, acho E que encarem também o trabalho, o estudo como um trabalho. Isso. Se a gente for olhar, olha só, você fez mestrado em educação. A gente está com profissionais altamente gabaritados, mas que eles atuam sob pressão, com baixos salários, entregam prazo, ultrapassam as horas normais ditas de trabalho, né, que deveria ser as 8 horas diárias, 6 horas diárias, não sei o quê, mas ainda não é um corpo respeitado por isso, por entregar isso. Se a gente for olhar a situação da pesquisa no país, quem levanta pesquisa no país são as universidades. E mesmo assim, quando você fala que você é um pesquisador, mas você só estuda? Sabe? Então, eu não sei se eu tô ficando um pouco pior nesse sentido. Sabe? Eu não tenho todo esse otimismo. Às vezes, eu acho que às vezes o otimismo me fez muito cair e dar de cara no chão. Então eu tô mais ou menos na vibe das escolas particulares. Vamos ver como é que vai ficar o ano que vem? O que acontece? Vamos ver o que acontece. Aí a gente consegue se reposicionar até para conseguir pensar nisso. Né? E ver também como que esse processo, porque, voltando aí talvez à nossa pauta, agora a gente deu uma fugida boa. Como que dentro dessa nova BNCC esse aferimento vai ser feito, vai continuar sendo feito pelo Enem? Como que ele vai se transformar ou se reinventar aí mais uma vez para trazer essas novas diretrizes, essas novas coisas? Porque, de novo, entre os 500 vestibulares que a gente tinha que ler 12 livros cada de literatura, e eu, Enem, tô dentro, entendeu? Sem pensar. Porém, existem falhas que a gente tem que ver para não deixar essas falhas acontecerem, para ele ficar mais redondo. E aí? É só 2021 aí para ver o que vai acontecer, né? Esperemos para ver. Exatamente. Ficamos por aqui, meninas? Ficamos. Queria falar tão mais coisa. Mas ficamos e deixamos em aberto aí essa expectativa, né? Seja ela otimista ou não, de que uma coisa acho que é inegável. Estamos diante de uma mudança significativa. Os próximos 5 anos ainda vão nos surpreender pra caramba, porque tem muita coisa para acontecer, né? No nosso caso, não seremos espectadores, porque a gente está agindo diretamente na mudança. Talvez por isso que a gente pode ser otimista, Rejane, porque a gente sabe que o nosso a gente vai fazer. Eu acho que é isso. Então tá. E torcer também, né, Fernanda? Isso. A gente é tão dependente das políticas públicas norteadoras e a gente tem que torcer muito também, né? Rejane? Fecho com você. Fecha. Finalizando. Gostaria novamente de agradecer a Fernanda, né, por ter disposto o tempo para participar aqui dos diálogos, nesse tema, assim, que é tão, assim, imbuído no seu trabalho. Agradecer a Rejane, agradecer a todos que nos assistiram.
Sigam os nossos canais, o nosso Instagram, a gente vai colocar todos os endereços aqui no final do vídeo. E muito obrigada a vocês, meninas, e ao público em geral. Beijos. Tchau, obrigada.